Ó, tem alguém de fora do Brasil. De onde que é mesmo? Portugal, é isso? Show! Olha, 2 pessoas do Centro-Oeste, coisa que normalmente a gente não tinha visto, né, nos últimos eventos, muito bom. Felizmente não tem ninguém do Norte, por enquanto. Então, quem está aqui conhece alguém do Norte, aproveita para convidar. Acho que é legal a gente ver a questão de... Sudeste bombando, né, 32 pessoas. Eu também estou aqui em São Paulo. Nordeste também. E Sul aqui com 10 pessoas. Muito bom. Deixa eu ver aqui para o próximo. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Próximo. Show. Agora vamos começar. Oh, boa. Tempo de atuação com produtos. Ó, tem a galera que está de 0 a 1 ano, 45, ou seja, a maior parte do pessoal que está chegando aqui. Na sequência aqui, segundo lugar, de 2 a 5 anos atuando com produto. Muito bom. E mais de 5 anos, a gente tem 7 pessoas. Lembrando que temos 72 pessoas que votaram aqui. Vou até para a Pri e também para a Erika conhecer um pouco do público, né? Vai ajudar a gente a direcionar também conteúdo, ou seja, a maioria está iniciando e tem uma galera de até de 2 a 5 anos ali que conhece um pouco também sobre produto. Então é isso, gente, é só para a gente se conhecer, a gente já vai começar da sequência, sejam muito bem-vindas, espero que seja um evento incrível aí para vocês. É um tema que a gente sempre tem dúvidas, né? Então acho que a Pri e a Erika vão ajudar muita gente aí nesse dia. Bom, vou parar aqui de compartilhar e a gente já vai dar continuidade. Bora lá. Boa. Então, agora eu vou puxar aqui para a gente falar um pouco da comunidade. Então, bora lá. Bom, Comunidade Mulheres Agilistas, mais um evento muito especial aqui. Então, qual que é o nosso propósito, né, como comunidade? A gente quer viver agilidade, replicar a cultura ágil, né, que diz respeito a gente enfrentar barreiras como agente de mudança todo dia ali nas organizações e apoiar também mulheres nessa jornada de mudança, né, quem está fazendo transição de carreira e tudo mais. E aí, nosso propósito, a gente quer fortalecer e ampliar a comunidade feminina, né, envolvida nos papéis de Scrum Master, Agile Coach ou entusiastas de agilidade também, né, na luta por melhores resultados nas organizações, que fazem parte através do compartilhamento de conhecimento e apoio mútuo. Então, nossos valores, colaborar e não competir, representatividade e não seletividade, compartilhar mais do que vender, autonomia mais do que hierarquia, empoderamento e não medo. E aí a gente tem um código de ética, né, pessoal? Não é permitido, sob qualquer hipótese, a gente tolerar essas ações, como assédio de qualquer tipologia, discriminação, desrespeito e veiculação de imagem, de linguagem e imagens sexuais, seja por aqui, seja pelo nosso Slack, tá? E falando em Slack, aqui está o nosso link. Quem quiser entrar, quem ainda não conheceu, as meninas vão mandar aí também no chat. Entrem na nossa comunidade. É ali que a gente troca conhecimento, troca conversas. Realmente é um ambiente seguro, só com mulheres mesmo, né? Que a gente pode realmente trazer pontos, trazer dúvidas. Então, é cheio de conteúdos ótimos também. E nossas redes sociais, né? Estamos no LinkedIn, no Instagram, também no YouTube. Aqui tem um pouquinho dos nossos históricos, né? A gente está no 10º evento hoje, então muito especial aqui nossa linha do tempo, né? Então o primeiro evento foi lá no ano passado, em junho, e hoje a gente está aqui no 10º evento para falar de métricas de produto. Então muitas mulheres entrando na comunidade, mulheres chegando e mulheres que estão aí também a vários encontros participando com a gente. E aqui também alguns happy hours que a gente fez e bate-papos. Então é algo que a gente gosta também de fazer além dos eventos que são os eventos a cada 2 meses que a gente está fazendo agora. E algumas iniciativas que a gente tem tocado, né? O programa de mentoria, os workshops, né? Inclusive a gente fez o último sobre LinkedIn, e o banco de currículos, que é uma iniciativa que está em desenvolvimento para a gente conectar empresas e mulheres que estão buscando vagas. Então, em breve vocês vão ter notícias aí dessa iniciativa. E aqui, nossas convidadas super especiais de hoje, Érica Briones e Pri Chagas, né? Então, elas vão se apresentar daqui a pouco. Foi um tema muito votado no nosso Fan Retro do último encontro, né? Métricas de produto. Então, aqui a gente realmente quer entregar para vocês um evento que faça sentido para os desafios que vocês estão vivendo. Então, hoje elas vão falar sobre o tema. E não podemos esquecer da nossa parceira, né, K21, aí a gente só está aqui nesse Zoom, conseguindo receber todas vocês por conta dessa parceria, e não só do Zoom, mas de outras
questões também que eles nos apoiam para fazer esse evento e todas as nossas ações do dia a dia acontecerem. E nesse evento específico, a gente vai ter prêmios, então fiquem até o final. K21 tem prêmio, coletivação e objectives. Então, para quem ficar até o final, a gente vai ter uma vaga no treinamento de Fit for Purpose da K21 e métricas ágeis, um treinamento do coletivação, que é da Mayra, né? Então, aí vocês vão poder escolher conforme a disponibilidade do que ela tiver, e um treinamento do KSD ou KSI da Objectives, né? Então, a troca de qualquer curso no momento que vocês forem sorteadas não é viável, mas caso vocês ganhem algum e não puderem usufruir do curso, vocês já podem negociar diretamente com o apoiador, tá bom? Então, é bem tranquilo. E aqui, as organizadoras, né, da comunidade, quem faz tudo isso acontecer aqui com muito carinho, muito amor. Então, aqui todas as mulheres especiais, muito obrigada a todas. E links importantes, né? Vocês vão receber aí no chat também o link do Slido, que é onde vocês podem mandar as perguntas para a Pri e para a Érica, e o Fan Retro, né? Onde vocês vão poder colocar o LinkedIn de vocês, temas para próximos eventos e tudo mais. E dicas gerais, só para fechar, a gente pede que vocês, por favor, durante a apresentação, fiquem com o microfone fechado, né? E quando vocês quiserem fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, levantem a mão pelo Zoom, tá bom? E aí vocês podem levantar, clicando ali naquela parte de levantar a mão, tá bom? Mas qualquer dúvida é só mandar pelo chat também, se vocês não estiverem conseguindo levantar a mão. É isso, gente. Muito obrigada. E bora lá começar. Bom Tá, só dia. lembrando que, desculpa, que a Imagina. gente vai mandar o link do sorteio, então, para participar dos prêmios ali, a gente já vai mandar o link, aí vocês já podem se inscrever. Beleza. Bom dia, mulheres. Então, nós vamos iniciar o nosso bate-papo apresentando as nossas convidadas maravilhosas. Então, hoje a gente tem aqui a Érica Briones, ela é Product Executive Board Member da Agile Alliance Brasil, e a Priscila Chagas, que é Agile Coach especialista em produtos na PicPay. Eu vou passar a palavra para as meninas se apresentarem e logo em seguida a gente já começa a apresentação com o tema. Vamos lá, meninas. Eu começo? Já comecei, né? Já abri o microfone. Gente, muita galera aí já me conhece. Eu sou a Érica Briones, eu tenho 21 anos de carreira. Eu fiz 41 anos na quinta, então agora eu já cheguei no ponto da minha vida onde eu tive uma estagiária que eu tinha mais tempo de carreira que ela tinha de vida. Eu aí passei por grandes empresas ao longo da minha trajetória, como a Work & Company, a TW, brinquei de startupeira recentemente aí também, fui head de produto da Easy Invest, então eu já fiz de tudo, já trabalhei desde gigantes organizações até rampar o negócio do zero ali, colocando tudo de pé. Então, a gente tenta contribuir e dar um pouquinho dessa experiência de volta, porque foi sangue, suor e lágrimas, viu? E eu gosto muito de trabalhar junto da comunidade, então vocês vivem me vendo aí, fazendo parceria, e ajudando no Agile Brasil e na Mulheres de Produto, porque é só devolvendo, né? Faz parte, é muito gratificante. Pri? Pronto? Que responsa, né? Estou muito feliz de estar aqui. Queria dar bom dia para todas que estão aqui. Eu nunca vi tanta energia num sábado logo cedo. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou Pri Chagas, então já pode cortar a... Ah, Fê, não acredito! Pode cortar as formalidades que chamou de Priscila, eu já nem sei quem é, tá? Então, pode chamar de Pri Chagas, que é meu nome artístico. Bom, vamos lá, eu tenho ali, esse ano eu completo a maioridade de carreira também, 18 anos de carreira em tecnologia. Nome artístico, Sandra, é isso aí. Então, tô há 18 anos, né, na carreira de tecnologia. Trabalhei 4 anos como produto, Agile Coach produto.
minha especialidade mesmo é análise de negócios, requisitos. Então, eu tenho ali uma vivência com projetos de tecnologia, com, como disse a Erika, bastante sangue, suor e lágrimas. E acredito que produto bom só se faz com agilidade. Então, carrego essa bandeira aqui. Eu não tenho. Esse ano eu vou 40 também, então aquelas, né? As mulheres de. Então, assim, olha só, as mulheres de 40 aqui, ó, só na beleza, pega na beleza, trava na beleza aqui. E é isso, gente. Passei pela IBM, passei por consultoria de TI, eu venho de TI, eu sou de exatas, então fui muito ali em consultoria, então trabalhei em quase todas as consultorias que tem aqui no Brasil, BRQ, Stefanini, ai, gente, eu não consigo lembrar mais agora. A Lynx, e aí a última consultoria que eu trabalhei foi a IBM, e falei, não quero mais trabalhar em consultoria. Fiquei lá bons 3 anos no PagSeguro, como pessoa de produto, e agora estou no PicPay, e aí resolvi virar Agile Coach para poder ajudar pessoas de produto. Mas eu não contava que eu ia conseguir ajudar não só as pessoas de produto, mas também como as pessoas agilistas. Então, eu estou muito feliz de ter um medinho no começo, né? De falar assim, cara, será que rola fazer isso? Mas eu tenho visto que cada vez mais a gente tem impactado mais gente e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Boa, Fê, obrigada. Agora a gente vai, então, iniciar a apresentação. Se você quiser compartilhar a sua tela para a gente começar. Então, vamos embora. Tudo certo aí? Vocês estão Sim, vendo? tudo certo. Sim. Certinho. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma apresentação para a gente balizar a nossa conversa, na verdade. É uma apresentação, não é uma apresentação nova. Então, quem já acessou meu canal no YouTube, ela está gravada lá. E eu trouxe aqui para a gente assistir aqui, para a gente balizar a nossa conversa e discutir em cima, tá bom? Então, vamos embora. De novo, né? Sou coach no PicPay. 18 anos, e aí sou casada com o Rafa e mãe do Café, um Yorkshire com expressões. Eu juro que ele só falta falar. E eu sou louca por decoração de casa. Tanto que essa apresentação é uma homenagem à minha paixão por decoração. Ela é toda voltada para decoração e para que a gente possa aqui discutir as nossas coisas sobre métrica. Então a gente começa aqui falando, né, por que a gente tem que medir? Porque o que pode ser medido pode ser melhorado. E o Peter Drucker, que é a pessoa que trouxe essa frase para a gente, que ele é um dos pais da administração moderna, ele disse que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Se a nossa proposta aqui, como pessoas de produto, é maximizar o valor do produto e do negócio, medir se torna uma atividade essencial. E se tudo é incerto, né, a gente trabalha ali com agilidade e incerteza, o que as métricas podem me garantir? A incerteza, ela faz parte do trabalho, né? Ela vai permear nosso dia a dia. Quando a gente tem ambientes dinâmicos em mercados estáveis ou temos ambientes estáveis em mercados dinâmicos, o famoso mundo VUCA, né, mundo Bunny agora, então a gente tem ali muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, né? E a incerteza é a nossa única certeza, na verdade, junto da morte, né, que a gente fala assim, a única certeza da vida é a morte. E aqui na gestão de produto, a única certeza é a incerteza, na verdade. E para isso, a gente vai se cercear de ferramenta que vai ajudar a gente a dar o próximo passo em relação ao produto ou negócio, como bússolas que vão orientar o nosso caminho. Então, as métricas elas vão ser bússolas para orientar nosso caminho, né? Então, aí a gente vai falar para a gente, antes de falar sobre métricas, eu gosto muito de trazer a parte de elaborar hipótese.
Então, elaborar a hipótese é uma arte, né? Então, mais do que um template ou que uma técnica, ela vai trazer para a gente formas da gente abraçar a incerteza e ampliar as chances da gente estar errado. E para isso é necessário a gente estar aberto para a vulnerabilidade e ser questionados caso o erro aconteça. A gente tem que se lembrar que a tolerância ao erro não é a mesma para todo mundo, né? E dessa forma a gente tem que entender que, como agentes de mudança, às vezes é necessário a gente passar por situações desafiadoras para chegar ao máximo valor. O que eu quero dizer com isso? A gente abre o peito para ser vulnerável, mas nem todo mundo vai abrir o peito junto com a gente. Então a gente tem que ter resiliência para errar, enquanto outras pessoas estão cobrando da gente que a gente acerte, porque nem sempre todo mundo vai estar tolerante ao erro como a gente, mas a gente tem que estar sempre aberto a testar, experimentar e buscar formas de ser assertivo. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso de primeira, né? A hipótese, ela vai partir da premissa que, se a gente observar um determinado cenário, a gente pode enxergar um problema e até elaborar soluções para esse problema. Então, enquanto não tem confirmação se o problema é um problema ou se a solução resolve o problema, a gente está trabalhando no campo das hipóteses. E a gente precisa trabalhar para transformar as hipóteses em fatos. Assim, a gente tem mais propriedade sobre o nosso contexto. A gente trabalha, então, para reduzir o risco das hipóteses, transformar ela em fatos num tempo viável. E aí eu trago aqui os 4 riscos que o Martin Kagan trouxe lá no livro Inspirado, o Inspired, que é o risco de valor, risco de usabilidade, risco de viabilidade técnica e risco de viabilidade de negócio. Risco de valor é se o nosso cliente vai enxergar valor naquilo que a gente está fazendo. Risco de usabilidade é se ele vai descobrir como usar. Risco de viabilidade técnica é se vai ser possível a gente construir esse produto, se esse produto tem tecnologia necessária para ser construído. E risco de viabilidade de negócio é se o produto ou a solução funciona dentro do nosso negócio ou se esse negócio tem potencial para funcionar. Então, a gente vai trabalhar para reduzir o risco dessas hipóteses com as métricas. A gente tem as esferas de influência aqui de uma hipótese, que são output, outcome e impacto. Muita gente fala em trabalhar em outcomes sobre outputs, né? Então, eu gosto de chamar de resultados sobre saídas, que é output aquilo que está mais próximo de nós, o que a gente se propõe a entregar de forma tangível. Por exemplo, histórias entregues, features em produção. O que é o outcome, então, né? O outcome é aquilo que a gente vai buscar dentro da nossa esfera de influência, que é, por exemplo, a porcentagem de assinaturas de um produto. Então, eu estou trabalhando ali na assinatura, né, em coisas ali de uma entrega, o que a minha história vai, de fato, viabilizar, né? Então, eu tenho ali aumento na assinatura de um produto. Um exemplo de impacto é o que acontece fora da nossa esfera de influência, mas pode ser observado, que é um aumento no lucro da empresa. E para isso, eu vou trazer para vocês um exemplo que já ficou um pouco antigo, né? Mas que eu gostei muito de trazer, que para mim eu enxerguei assim, nossa, é isso, é sobre isso que a gente está falando. A série O Gambito da Rainha, né? Que estreou ali em outubro do ano passado, que mostra a trajetória de uma enxadrista, de uma jogadora de xadrez. E a série fala muito sobre o universo do xadrez. Então, queria contar para vocês algumas coisas, né? Que desde o lançamento da série, as pesquisas sobre como jogar xadrez tiveram um salto em vários idiomas, com uma média de crescimento de 170% nas pesquisas. Isso foi considerado um recorde para o segmento. O interesse pelas jogadas também subiu bastante, como, por exemplo, o termo jogada siciliana, que se fala ali na série, que aumentou 300% nas buscas. O aplicativo Chess Play and Learn pulou da posição 1045 para 198 no ranking mundial,
fazendo mais de 400 mil downloads em menos de 30 dias. Então, esse tipo de métrica é difícil da Netflix prever, porque é o impacto da série gerado no mundo inteiro. E é mais fácil medir aquilo que está dentro do nosso domínio, aquilo que é gerenciável por nós. Então, no caso da Netflix, o que ela fez? Qual que era a saída? A saída era a série. Qual é o resultado da série? As pessoas assistindo a série. E o que é o impacto? O impacto é tudo isso que a gente comentou agora. E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho do que trata cada um desses níveis. As métricas, elas vão acompanhar as ações, as hipóteses, as ideias em cada nível de domínio de produto ou negócio. E eu tenho aqui o nível estratégico, tático e operacional. Quem já ouviu falar de flight levels, por exemplo, deve ter ouvido bastante sobre isso. Mas eu vou detalhar aqui mais um pouquinho. O que pode ser medido e onde, na verdade? Então, falando ainda do exemplo da mocinha lá do Gambito da Rainha, né? Eu tenho ali visualizações da página A. Então, por exemplo, lancei ali a série Gambito da Rainha. Quem viu as páginas, né? Quem que entrou na página? Quem que viu a capa? Quem que entrou para ver a série, né? Quem que entrou para ver pelo menos a sinopse ali? Então, visualização da página A, visualização da página B. E aí, qual que é a métrica que a gente pode ter aqui para medir a performance disso? Porcentagem de aumento de visualizações dessas páginas. O que eu estou tentando fazer aqui? Trazer mais gente para ver essa página. O que eu posso ter também como objetivos aqui táticos dentro da nossa série? Aumento na conclusão da série. Eu não quero só que a pessoa entre e veja a capa da série, eu quero que ela assista, conclua, comente, né? Então, conclusão do capítulo 1, conclusão do capítulo final. E aí eu vou mirar aqui no aumento da conclusão das séries. E qual que é o objetivo estratégico aqui para a Netflix? Aumentar a quantidade de assinantes, pagantes, ativos, que vai me trazer receita. Então, eu tenho aqui 3 níveis de métrica que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de encontrar, porque muitas vezes, né, o principal erro que a gente tem quando a gente não tem experiência com as métricas é tentar mirar aqui no estratégico, sendo que eu estou construindo aqui embaixo na construção do produto, né? Então, eu preciso medir na esfera de influência que eu estou, no máximo, uma a mais. E aí, para refletir, né? Onde está a sua esfera de influência? O que pode ser medido nela? O que você pretende gerenciar dentro do teu contexto? Trazer um pouquinho aqui, que a gente fala muito, né, das métricas de pirata e funis de conversão, né? Eu tenho aqui a maioria dos produtos digitais que têm um contato com o cliente final, eles têm essa lógica, e às vezes, gente, quando a empresa é muito grande, no caso onde eu estou, o PicPay, eu tenho produtos responsáveis por etapas desse funil. Então, a gente não necessariamente vai estar com o funil completo, às vezes a gente vai estar com um pedaço desse funil e eu preciso detalhar o restante aqui dentro. Então, tenho aqui aquisição, número de pessoas que entraram em contato com o produto. Lembra que eu quero que as pessoas entrem em contato com a página do Gambito da Rainha? Então, aqui é aquisição, quantos clientes estão entrando. Ativação, número de pessoas que tiveram uma experiência com o produto. Ah, comecei a assistir a série, né? Dei o playzinho lá na série, né? Retenção, pessoas que se mantiveram no produto. Olha, pessoa que assistiu mais de 5 capítulos, eu já considero retenção. E aí perceba que isso é uma regra. Para cada produto eu tenho uma regra de retenção diferente. Recomendação, pessoas que recomendam o produto. Então, quer dizer, as pessoas que assistiram o Gambito da Rainha, elas vão lá na rede e falam assim, nossa, essa série é muito boa, e compartilha no Facebook ou no Twitter, né? Então, elas recomendam aquela série para outra pessoa. O que vai fazer? Vai trazer mais clientes, né? E vão fazer com que as pessoas continuem pagando pela assinatura da Netflix. E aí, falando de funil, né? O funil é o caminho feito pelo cliente até o objetivo dele, desenhado por nós. Então, é muito importante a gente saber
qual é o objetivo desse cliente e quais são os passos que o meu cliente vai percorrer até esse objetivo. E isso pode ser um funil. E os funis podem e devem assumir diferentes formas conforme seu contexto. Por exemplo, a imagem ela vai mostrar um funil de vendas com um vendedor. No funil de métricas de pirata, que representa um funil de retenção digital, a gente tem uma lógica. A gente pode aplicar métricas, fazendo as perguntas para avaliar o sucesso ou falha de cada etapa do funil. Então, quantas reuniões eu tive agendadas aqui na etapa principal do funil, né? Quantos clientes eu tinha em potencial? Quantas horas a gente levou para marcar as reuniões? Quanto custou a hora do vendedor? Até o fechamento, quanto foi gasto e quanto foi vendido? Quer dizer, até a última etapa aqui do funil. Quanto foi gasto, quanto foi vendido? E aí um easter egg, essa métrica aqui é o CAC, né? Custo de aquisição de cliente, que é uma unit economics bem conhecida ali, né? Quanto custou para eu adquirir um cliente quando eu estou trabalhando com vendas físicas? Então, todo o processo de um vendedor, de agendar reunião, negociar até fechar, é o custo que eu vou ter para adquirir um cliente. Qual que é a relação custo-benefício dessa venda? Essa métrica é o ROI. Então, tipo, quanto que esse cliente comprou de mim e quanto eu gastei para trazer esse cliente. Então, eu tenho ali retorno do investimento. Ainda, os números do funil, eles podem ajudar a gente a fazer alguns questionamentos, como: por que a gente tem uma porcentagem de propostas alta e de fechamentos baixo, por exemplo? Ele também vai ajudar a gente a observar o ambiente e elaborar novas hipóteses. O funil, ele pode mudar de acordo com as mudanças do negócio. O funil, ele vai oferecer para a gente insumo para a gente observar o problema, criar hipóteses e transformá-las em fatos. E não é esse Roy Letícia que a gente está buscando. Também é meme velho, né? Já tá. A gente põe meme na apresentação, gente, eles ficam velhos. Desculpa, eu queria dizer isso. Mas se vocês lembram do Roy Letícia, não é esse Roy que a gente está buscando. A gente está buscando o retorno do investimento. Como que a gente sabe, né, se tudo vai bem mesmo? A gente se pergunta, por que tudo vai bem? Por que essa métrica está trazendo esse valor? É um ótimo caminho. As métricas de vaidade, elas costumam trazer coisas que não informam, mas também não são irrelevantes como um todo. Então, por exemplo, o nosso jogo teve 4 milhões de downloads. Aí o jogo era gratuito. Tinha compra paga dentro. Não houve nenhuma compra. Depois dos downloads, o jogo travava e as pessoas desinstalavam. O que adiantou saber os 4 milhões de downloads de forma isolada? Então, as métricas de vaidade, elas não nos levam a nenhum questionamento e dão a impressão que tudo vai bem. Então, recapitulando aqui, né, para a gente falar de métrica, é importante, né, que a gente tenha muitas dúvidas, então é muito legal vocês terem trazido esse tema aqui para a gente, para a comunidade, porque ter dúvidas é fundamental para a gente saber se a gente está indo para o caminho certo. Ter ciência do nosso domínio de influência, então, às vezes, você está cuidando de um pedaço de um produto que tem um funil que é super complexo, e aí eu preciso medir nesse pedaço. Quer dizer que eu não tenho que ter visão sistêmica e olhar o todo? Não quer dizer. Mas onde a gente vai medir é só no nosso domínio de influência. E que esfera da empresa você está e quais são os direcionadores de sucesso dessa esfera? Observar o seu funil, então saber qual é o problema que você quer resolver e quais são os passos que o cliente vai ter que dar até. E aí, cliente tanto faz, tá, gente? Não falando de Netflix, de Gambito da Rainha. Quando eu falo de funil, eu posso falar de funil de qualquer tipo de produto. Você tem uma ferramenta interna que o cliente, que o seu usuário precisa entrar e andar passo a passo até executar uma tarefa, o passo a passo é um funil. E evitar as métricas de vaidade. Então, ficar de olho para ver se a gente tem métrica de vaidade ali ou não. E aí, começa para aprender, né? Então, medir para aprender, não para estar certo. Medir para melhorar, medir para gerenciar. Para te ajudar, eu desenvolvi esse baralho. Eu acho que esse QR Code não está funcionando, tá? Então, peço desculpa, eu deixo lá na comunidade, no Slack, para vocês o link do baralho.
tá no meu blog, tá? Então, depois, se vocês quiserem acessar o blog lá, tem um baralho de métricas. E era isso que eu tinha para trazer hoje para a gente discutir, para a gente balizar a nossa discussão. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou aqui no LinkedIn e meu site e meu e-mail. Era isso. Vou parar de compartilhar aqui para nós conversar. Muito obrigada, Pri, conteúdo maravilhoso. Érica, você tem algum ponto ou quer contribuir com alguma colocação, se a gente abrir as perguntas? Eu vou aproveitar e fazer um pouquinho de contraponto, porque a Pri tinha essa apresentação maravilhosa e nem fazia sentido ficar fazendo outra apresentação em cima da dela. Então, eu vou fazer o que eu faço de melhor, que é chacoalhar a gaiola, porque eu venho só com as provocações e é super divertido fazer essa parte. Acho que primeiro, gente, uma coisa que eu sempre gosto muito, eu gosto muito de usar referências. Então, quando a Pri vira para a gente e fala, pô, o Ducker trouxe aqui para a gente que precisamos medir para poder gerenciar. Eu gosto de até falar, tu entraria num avião sem instrumento? Você entraria? Você, não, eu tô de boa, vamos lá, vamos voar. Ele não precisa, não, saber, né, qual altitude, onde ele tá, qual a velocidade, tá tudo certo, a gente só voa. Se joga, a vida leva. Então, eu acho que, assim, é um pouco dessa referência que a gente tem que ter. Poxa, Érica, mas hoje a minha empresa já roda sem nenhuma métrica, porque a gente também sabe que isso é verdade. Entenda que vocês são um avião rodando sem instrumento. E imagine o desespero que isso deveria dar a todas vocês de saberem que essa é a realidade que vocês estão inseridas. E essa é um pouco da sensibilização que talvez vocês possam utilizar para, às vezes, convencer as pessoas de que esse esforço vale a pena. Outra coisa que eu gosto muito de trazer enquanto provocação é que, enquanto agilidade, a gente fala muito da questão do aprendizado e da questão da abertura ao erro. Eu trago um contraponto que é o seguinte, gente, você não quer que nenhum banco decida aprender coisas em produção e perca seu dinheiro. Você não quer que isso aconteça. Então, existem naturezas de atividade e existem momentos diferentes e formas distintas que a gente deve conduzir os nossos processos. E isso vai identificar o quão provável, quão aberto a falhas e erros que nós estamos naquela atividade que estamos realizando. Nossa, Érica, mas aí como é que eu inovo? Fazendo experimentos de uma forma segura, porque por vezes você vai ter pedaços da sua operação que você não pode ficar errando. Gente, não existe. Imagina que seu cirurgião está usando um robô mecânico para operar em você. Não, amor, a hora de decidir se isso funcionava direito ou não era lá atrás. Agora que já está dentro de mim, é melhor que o negócio funcione direito. Então, é outro cenário onde sim, o aprendizado é importante, sim, o aprendizado contínuo e a descoberta contínua é importante, só que a gente tem que conseguir distinguir quando é a hora de eu simplesmente garantir que eu vou fazer o que era esperado e quando é a hora de eu estar focando em aprender alguma coisa, tá? Para a gente não ficar com essa pegada que às vezes causa pânico, e com razão, de que vamos falhar rápido, gente, para aprender. Não, calma. Vamos falhar rápido para aprender aqui, neste contexto, onde eu estou tentando obter informações para decidir que caminho seguir com segurança. Tá? Outra coisa que, e aí eu estou falando sempre do jogo da balança, tá, gente? Uma coisa inerente à atividade de pessoa de produto é essa questão da incerteza e da ambiguidade. Eu tenho alguns coaches que eu faço com super trunfo, um combusão assim de dizeres que eles meio que resumem a dor que a gente sente todos os dias. Jeff Bezos já disse, o percentual ideal de informação que você precisa ter ali para tomar uma decisão gira em torno de 70%. Se você esperou ter 90% de certeza de que você deveria seguir por um determinado caminho, provavelmente você esperou demais. Tá? Isso não é 100% certeza, mas o ponto dele é, gente, não tem como ter certeza. Além da morte, tem os impostos. Tirando imposto e morte, amor, tipo, o resto é só é só assim, vai ter ali uma medida, tanto é que meu nariz torce bastante, sabe o bad smells? Quando alguém me dá certeza de alguma coisa, eu falo, fale-me mais sobre isso, Padawan. Porque em geral é Padawan, né? Eu dou certeza, tá bom, claro que você me dá certeza, vai lá. Outra coisa que eu gosto muito de brincar é com uma frase de Deming, que ele diz que em Deus a gente acredita, todos os demais devem trazer dados. E vocês veem, gente, que eu estou compondo, então eu estou dizendo que você não vai ter todos os dados que você precisa, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que eu só confio nos dados, aí você fala, nossa, Érica, você está bugando meu cérebro. Eu não estou, gente, eu só estou dizendo que essa é a realidade.
que esse ajuste fino de onde tu vai demandar informação precisa e onde você vai correr com o que você está sentindo no seu estômago, no your gut, saca aquela coisa de, pô, cara, tá com cara de que é isso, não vai ter ninguém para te dizer qual é esse ponto. E aí, eu acho que a questão principal aqui é, e como é que eu adquiro, então, essa experiência, Érica? Fazendo merda. Aí eu não vou nem passar muito pano em cima, não, é verdade, total, real. Que é assim, tu vai errar. Tu vai colocar a balança um pouquinho demais para o lado dos dados em algum momento, você vai usar um pouquinho mais de intuição em outro momento, e aí, com o tempo, você vai ficar, né, que nem a gente, né, cansada, com palpitação, e aí você começa a saber um pouco melhor quando é que você tem que ir por um caminho ou por outro. E é por isso que também é muito importante você buscar mentoria, você ter ajuda. Para completar esse meu super combo de coaches que eu digo, e tem essa atribuída a Churchill, tá? Ele diz que ele somente acredita em dados que ele adulterou pessoalmente. O que eu quero dizer com isso, gente? Os dados, eles são agnósticos, eles são neutros. Os dados, eles não são bons, eles não são ruins, e eles, no limite, contam a história que você quiser. Existe um livro chamado Como Mentir com Estatística, e eu estou falando seríssimo, esse livro é verdade. Por quê? Porque eu, às vezes, eu sinto que a gente tem uma mítica dentro do nosso ambiente atual, que diz que tudo deve ser feito com base em dados, quando, na realidade, a gente tem pouquíssimo dado fazer as coisas de verdade, e quando finalmente aparece algum dado, todo mundo sai, oh, rei, eu de dado, meu Deus do céu, o dado mandou, a gente vai obedecer. Calma, gente, não vá nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, desce aqui pra tia, saca assim? Porque depende da qualidade, depende da história, depende do que a gente não mediu, depende de todo um contexto. Então, Eric, você está dizendo que então é para continuar fazendo tudo sem dado mesmo? Não, eu estou dizendo que busque incansavelmente medir e ter todos os dados que você entender que são necessários para a sua tomada de decisão. Mas eles nunca vão te contar uma história completa por si mesmos. Tá? E nessa pegada, quando a gente fala de métricas piratas e quando a gente fala de dados, a gente ainda precisa desdobrar mais um nível disso, que é a gente falar de indicadores que são leading indicators e lagging indicators. Nossa, Érica, agora você me confundiu, mas vamos lá, eu explico. Muitos desses indicadores de como a gente já performou no passado, eles quase como fundo de investimento, sabe? O quanto eu rendi no passado não é promessa de quanto eu vou render no futuro. Então, assim, é bacana, eu preciso saber, mas eu não posso assumir que aquilo é a verdade, amém. Eu preciso começar a tentar descobrir, e quando você começa a introduzir uma camada genuína de métricas e de inteligência, de tomada de decisão data-driven, é quando você consegue começar a fazer análises preditivas. E quando você consegue começar a descobrir qual combinação de comportamentos e atitudes, sentimentos, tá? Atitudes e sentimentos, que indicam que alguém está mais propício a assinar seu produto ou serviço, que indicam que alguém está mais propício a deixar a sua base de clientes. Então, em geral, todo mundo que saiu da minha base, que deixou de ser cliente, entrou e clicou em cima de um link que estava lá escrito termos e condições de saída, ou quanto tempo para devolver meu dinheiro, ou qualquer coisa do gênero. Então, são coisas que você começa a ver que é um comportamento específico, começou a tirar mais de 50% do portfólio dele de dentro da minha empresa. Então, eu preciso começar a ver o que essa pessoa tá fazendo, porque eventualmente ela vai embora, tá? E aí, só para a gente concluir ali e a gente poder abrir para perguntas, que eu falei que isso ia causar, né? Eu não consegui fazer uma apresentação, mas eu achei que foi bom assim, eu gosto de falar. A gente tem a questão ali também, gente, de coisas que são quantitativas e coisas que são qualitativas. E aí é que a porca torce mais ainda o rabo, né? Porque é aquela coisa, se quando a gente já tem os números, a gente já está dizendo que eventualmente eles não são confiáveis e é difícil de compor uma visão do todo, etc e tal, imagina quando a gente fala do quali, que a gente está falando muito de percepção, de sentimento, de atitude, de como aquele cliente se relaciona com você e na essência, hoje, constitui as informações e o tipo de coisa mais importante que a gente tem que estimular e cultivar, porque a gente tem cada vez mais produtos e serviços que são muito indiferenciáveis uns dos outros, e aí a gente se destaca com a questão do nosso relacionamento que a gente estabelece com o nosso cliente, e a profundidade de conhecimento que a gente tem dele. Então, o que a gente tem que fazer é buscar começar a ter este grande panorama
de métricas. E é fazer um banquete, gente. Você vai ter o prato principal, você vai ter os aperitivos, você vai ter a sobremesa, você vai ter toda a qualidade, toda a natureza, todos os sabores de dados, métricas e informações possíveis que você vai ter. E você vai precisar conseguir dosar muito. Então, não é que essa parte de métricas, nossa, Erika, eu tô ferrada, eu nunca vou conseguir fazer nada. Não, gente, só tem um jeito aqui. Começar a fazer, começar por algum lugar, e ir andando e verificando o que é importante dentro do seu contexto. Porque outra coisa que a gente diz você não vai poder medir tudo, tá, gente? Porque tudo é muita coisa. E aí, isso também vai ser uma dor sua. Começar a decidir, por onde eu começo? Começa pelo básico. Já tem vários frameworks estabelecidos aí para você começar utilizando. Se você não tem nem os lagging indicators, por hora, desencana dos leadings, né? Não faz sentido, não consigo nem dizer como é que estou performando, vou querer conseguir adivinhar o que vai acontecer no futuro. E aí você vai, de pouquinho em pouquinho, entrando nesse mundo. Essa é a minha contribuição. Obrigada, Érica. Conteúdo muito leve, né? Eu não tenho muito conhecimento em produto, mas para mim ficou muito mais claro agora, depois dessa mega aula de vocês, meninas. Obrigada pela contribuição. A gente vai começar, então, com as perguntas. Eu vou aqui começar com a que tem mais votos aqui no nosso Slido, tá? Então, a primeira pergunta, meninas, é como metrificar produtos legados? Mas se você quiser começar, Érica, e depois a gente passa para a Pri. Fala que eu já falei tanto, mas você não quer começar, Pri? Posso começar. A gente precisa entender que muitas vezes um produto legado, vou remeter aos produtos legados que eu já trabalhei, tá? Eles são grandes, né? Eles têm essa característica de ser muito grande. Muitas vezes eles são monolíticos. Vou pensar nesses produtos, tá? Quando a gente está falando de coisas maiores, assim. E aí a gente precisa levantar a documentação, se houver, tá? Caso haja. Se não, a gente vai precisar tentar entender quais problemas esse produto resolve para quem, né? Porque muitas vezes, então, vamos pensar os últimos produtos legados que eu trabalhei era todo back-office de uma empresa inteira. Então, eu tinha lá atendimento de chamados, eu tinha acerto de valores, eu tinha estoques, tinha um montão de coisa junta lá, que eram problemas diferentes, aí uns legadão, assim, né, uns legadão que a galera vai colocando, tipo, onde põe essa coisa? Põe lá, ninguém liga para aquele produto ali, para aquele sistema que está no ar. Então, ele vira um emaranhado de coisas, e a gente precisa entender quais problemas esse legado ele tá atendendo. Eu trabalhei num produto que ele era um força de vendas. E aí eu trabalhava em um segmento, em um lugar, em uma coisa ali, num pedacinho. E aí eu não olhava para o todo e falava assim, bom, eu vou medir as coisas que eu estou construindo agora e as coisas que já estavam no passado, se está dando problema, né? Se não está dando problema, como as pessoas estão usando. Então precisa ter um trabalho de levantamento aí do que esse produto faz e o que ele está atendendo para a gente poder escolher as métricas dele. Código 99 outros, a Paula trouxe aqui no chat. 99 outros, é isso. Tipo, umas coisas assim. Posso ir? Eu acho que, assim, indo lá numa regra, rule of thumb, né, gente? Aquele, né, se eu tiver que escolher, então, por onde eu começo. Tem algumas abordagens. Gente, o que dá mais dinheiro para a empresa? Ponto. O que vocês já sabem, nem que seja por chamado no suporte, que está mais cagado, por assim dizer. Se tem mais chamado no suporte, com certeza está dando mais problema. Então, pode ser um bom lugar para a gente começar a também explorar. Tá? Então, primeiro, você tem que pegar gente, sempre... por incrível que pareça, as coisas variam muito pouco em termos de lógica. É sempre por partes. É gigante, o que eu faço? Você vai por partes. Então, como é que eu escolho uma parte para começar? Tu escolhe com aquela que me dá mais dinheiro, aquela que é mais utilizada, aquela que eu considero mais importante para o meu negócio, porque você não tem dado.
né? Às vezes, você consegue ter dados proxy. O que eu quero chamar de dados proxy? Você vende módulo. Se você vende acesso no seu sistema por módulo, então, com certeza, você sabe quais são os módulos de acesso que você tem vendidos. Então, tu consegue dizer quem que está te trazendo mais dinheiro, né? E aí, assim, em vez de você ficar olhando para os dados estritamente no seu contexto, começa a olhar para o resto da empresa. Uma coisa, é que nem, sabe, seriado policial, aquelas coisas de investigação? Você quer saber um lugar onde todo mundo sempre sabe o que está acontecendo? É no financeiro. No dinheiro, raramente o povo está acostumado a errar. Nesse pedaço, ninguém quer fazer errado. Então, se ninguém mais conseguir te dizer nada, vai bater um lero com o povo do financeiro. Porque lá, em algum jeito, a gente teve que reportar, gente, que a gente está fazendo de grana. A gente teve que entender onde eu vou continuar investindo. Aqueles números, todo mundo se debruçou em cima, amplamente. Então, assim, no pior dos cenários, vai bater um lero com o povo do financeiro. Que aí você começa a ter um cheiro de para onde você deveria ir. Nem que seja em termos de dores. Qual é uma área que está dando mais custo para a empresa, se tu não consegue em termos da empresa. E desse jeito, em vez de você começar do que seria tradicionalmente uma abordagem mais bacana, de focada no consumidor, olhar internamente. Qual é um outro cenário que você também pode começar? Érica, olhei internamente, me ajudou muito pouco. Porque meus dados são nem meu financeiro, sabe o que está acontecendo? Amiga, você nem te conta. Tomei um vinho aquele dia. Então, beleza. Nem seu financeiro sabe o que está acontecendo. Puxa uns clientes para dentro de uma sala, gente. Baixa um papo, faz uma quali, sabe? Pensa comigo. Pior do que tá, não vai ficar, certo? Já não tem nada medido mesmo? Você não tem como deixar pior a situação. É o melhor cenário possível. Você não tem como fazer nada de errado, porque já não tem nada feito mesmo. Tudo que você fizer, com certeza, vai ser melhor do que o que tinha antes. Então, assim, sinta-se livre, não se sinta oprimida. É o contrário, qualquer coisa que você fizer é vantagem, já é sucesso em cima disso. E aí você pega e você bate um lero com esses clientes e começa a ter um cheiro de por onde você quer começar. Então, se eu fosse aplicar um pouco mais na prática, como é que eu faço? Eu iria por um desses caminhos. Legal, Érica, e obrigada aí por compartilhar. Vou para a próxima pergunta, tá? Quais são as métricas de produto que não podemos deixar de monitorar? Aí eu vou começar com a Pri, porque a Érica respondeu essa agora. E aí, Pri, quais são as métricas que a gente não deveria deixar de monitorar? Acho que a gente está fazendo um bom bate-bola aqui, né? Com experiências diferentes, está sendo bem legal. Mas de novo, né? Qual métrica eu não posso deixar de monitorar? Depende do problema. Eu vou responder aqui todos. Depende do problema que você está resolvendo. Se você não sabe o problema que você está resolvendo, trate de saber. É isso, sabe? Então, tem uma métrica-chave? Cara, depende do seu contexto. O que eu olharia ali, né? A primeira coisa que eu olharia é quem é meu cliente e o que é importante para ele, né? E onde eu tô e o que é sucesso para onde eu tô. Então, a partir daí. Mas, assim, dizer para você, tem uma métrica mágica aqui, não tem. Não tem, acho que não tem. Se a Érica quer complementar também. A gente inverte sempre. Eu gosto muito da gente fazer uma coisa, que, eventualmente, as empresas, às vezes, tem muitas pessoas executivas, mas de um perfil um pouco mais tradicional, que às vezes não gostam de Canvas. Às vezes acham besteira, às vezes acham isso, às vezes acham aquilo. Eu acho que, até mesmo enquanto exercício individual de uma pessoa exercendo a profissão de produto, ele tende a contribuir muito para a sua estruturação do seu raciocínio, do seu pensamento sobre o contexto que você está inserido. Minha opinião qual métrica eu não posso deixar de medir? Aquela que estiver conectada à sua principal proposta de valor. Então, descobre o que você prometeu para a pessoa que está entrando na principal promessa. Você às vezes faz várias, né? O Vênus promete deixar sua roupa branca, gente. Ponto. Então, assim, no limite, ele poderia estragar minha roupa desde que ele deixasse ela branca. Então, assim, óbvio que a gente não vai aceitar, né? Porque falta qualidade, mas assim, meu ponto o que ele está prometendo? O que você prometeu? O que é aquele motivo que faz você, eu decidi escolher você e não a concorrência? Que faz você ser especial e que só você tem de diferente. E aí você começa a cascatear tudo que está conectado a isso. E aí eu diria que também é um bom lugar para começar.
É óbvio que eu concordo muito com a Pri quando ela fala, a gente está trabalhando numa determinada esfera e tentar impactar outros indicadores é muito difícil, porque, galera, o mundo não é esse lugar bonitinho onde tu dá um peteleco numa coisa e ela bate na próxima, você vê claramente assim, ó, a linha do que tu fez e o que aconteceu lá na ponta. O maior desafio, inclusive, é você conseguir isolar as suas ações e as suas atividades para você garantir que aquele indicador mexeu porque você atuou em cima dele. Eu já tive cenário em empresa, esse é só sucesso. A gente colocou um OKR que a gente devia mexer, ninguém teve tempo de chegar naquele OKR, no final do trimestre a gente tinha batido o OKR. Assim, como? Mágica, baby, mágica, porque a parada foi resolvida, entendeu? O universo cuidou. Então, assim, isso só provou de que, pô, cara, a quantidade de coisas que estão impactando ali é muito difícil de você conseguir desassociar. E é outro desafio em cima de todos os muitos que a gente já listou para vocês. Então, eu tentaria ir desdobrando em cima disso, porque aí minimamente vai dando para vocês alguma coerência de por que eu escolhi isso e não aquilo. Até complementando aqui vocês, né, a Fernanda Baruch comentou aqui no chat, né, que o atendimento é uma fonte rica de dados para melhorar produtos e fazer análises, né. Ela colocou aqui, o cliente é nosso consultor gratuito, ele vai nos apontar muitos cenários, né, acho que vai muito em linha do que vocês também comentaram, né, e acho que o ponto que a Pri comentou, né, qual que é o problema que eu quero resolver, né. Então, acho que é bacana, obrigada aí por compartilhar. A próxima pergunta é: para produtos que ainda vão ser criados e desenvolvidos, em qual momento é mais indicado a gente pensar em mapear as métricas? Se você quiser começar. Eu quero começar. Eu falo assim, se está começando do zero, eu não deixo pro ar se não tiver mapeado. Porque, gente, eu tenho umas falas, às vezes eu falo isso com a namorada, não existe depois, não existe amanhã. Só existe o agora. Eu posso morrer atravessando a rua, essa porra ficou sem métrica em produção e depois a culpa vai ser minha, entendeu? Então, eu não deixo. Tirando circunstâncias extraordinárias, onde eventualmente a gente sabe que a gente precisa fazer coisas que a gente realmente não concorda, etc. e tal, sabe, gente? A vida é Nelson Rodrigues, como ela é. Só vai para o ar se eu tiver minimamente metrificado ali o que eu acredito que eu preciso ter certeza, ou que eu estou assumindo como premissa daquela minha coisa. Sabe aquela definition of done? E só está done quando, inclusive, estiver apropriadamente metrificado. Você consegue, às vezes, flexibilizar um ou outro cenário onde você precisa fazer algum tipo de métrica que dá um pouco mais de trabalho, e onde envolveria, mas, assim, gente, você tem que bater o pé em algum ponto. E aí, com isso, se você já embute no meio do... É que nem teste, gente. Você deixa as coisas ir para sem estar testadas? Você fala, a gente testa em produção? Então, por que, entendeu? A gente vai medir depois. Depois que já estão usando e eu não consigo dizer se o que eu fiz está funcionando ou não, se está fazendo sentido ou não, não faz sentido nenhum isso. Então, não deixa. Seja chato. Muito chato. Eu queria acrescentar ali a fala da Érica também, que uma coisa é você tem duas coisas sobre métricas que eu acho que é importante a gente ter aí nessa fase. No definition of done, igual a Érica falou, de ter um dash, ter alguma coisa onde eu estou contando as coisas. Mas antes de eu desenvolver, de eu pensar em desenvolvimento, em teste, em qualquer coisa, eu preciso saber o que eu estou fazendo e o que é sucesso. Então, assim, na prancheta, no Canvas, como a Érica mesmo trouxe, estou fazendo exercício aqui, cara, como eu vou medir isso? Se não tá claro, bicho, e aí tem, né? Tem os top-down da vida, tem as coisas que a gente não acredita e tal. Mas assim, não tá claro que problema eu tô resolvendo. Se não tá claro como eu vou medir, significa que não tá claro o que a gente está querendo fazer, onde a gente quer chegar. E o tamanho do experimento, então, muitas vezes, assim, eu tô falando aqui do cenário de software, tá? Que é o cenário que eu conheço mais. No cenário de software custa caro. Então, como é que eu vou pôr algo em produção sem saber qual que é o teste que eu estou fazendo? Até para a gente fazer um fatiamento, né? Para eu fazer plano de release, eu preciso saber exatamente
onde eu quero chegar e como eu vou medir para gastar o menos possível. Tipo, como eu faço para o meu experimento ser o mais barato possível? Como é que eu faço, né? Então, e aí a gente ter ali, tipo, ó, o time moveu para Doni, eu ter alguma coisa ali que eu vou dar F5 para ver se o negócio está saindo. Né? Então, foi um erro que eu cometi no início da minha carreira, de tipo, de eu só saber que deu ruim, sei lá, um mês depois, sabe? Tipo, eu cheguei com muita mentalidade de, tipo, eu vim para aqui para tocar projeto e as pessoas vão me dizer o que fazer. E, cara, quando as coisas começaram a sair sair do eixo, eu vi que, cara, eu não podia ficar nem sem métrica e nem saber quanto custam as coisas também. Porque, assim, na hora de priorizar com o stakeholder e tal, que a galera vem com um top-downzão bonito lá, e você fala assim, cara, isso aqui custa muito caro. Você tem certeza que você quer fazer isso? Então, coisas que eu fui aprendendo ali, né? Mas eu fui aprendendo no calor, né? Aquela né, que a Erika trouxe também, né? A fogueira no pé e você correndo, assim. Então, eu sempre conto pra galera que não façam o que eu fiz, porque foi arriscado. Eu acho que, se me permitirem, acho que foi fantástico, assim, Pri, a gente abriu aqui uma caixa muito importante, vendo alguns comentários das pessoas. Mas, gente, eu manjo esse Paranauê de Mundo de Alice, não levei um top-down na minha vida, não levei vários, tá? Só que minha ponta é que, assim, se você uma hora não começa a bater o pé, nunca para, nunca acaba. E no pior dos cenários, é que não vai ter fim. E no final das contas, é a sua frustração, é a sua decepção e a sua incapacidade de estar fazendo o seu trabalho direito. Literalmente estão te furtando de um instrumento básico e essencial para você estar realizando o seu trabalho. Então, assim, eu, por exemplo, não precisa ficar avisando as pessoas que você vai querer medir as coisas, sabe? Tipo, ai, Érica, mas lá no meu trabalho ninguém quer contratar um Mixpanel, uma amplitude. Gente, o Google Analytics, até onde me consta, tipo, 0 na versão, entendeu? Que já pelo menos te tira de um cenário horroroso. Então, assim, tem coisas que você não pede permissão, gente, você pede desculpas. E aí, essas coisas que eu falo, eu não posso deixar essas coisas gravadas. Aí, assim, porque você está fazendo o mínimo da sua excelência profissional de estar garantindo que essas coisas estejam feitas. Então, você nem cogita, você nunca separa, você não conta que isso é de novo. Você não chega para discutir com o stakeholder e você fala, você quer testar? Você pergunta isso? Se você não perguntar isso, por que você está perguntando se ele vai querer metrificar? Entendeu, gente? A gente parar de se colocar, né, numa posição onde, inclusive, isso pode ser questionado. Porque, desculpa, o tagueamento, em geral, é um custo bem pequenininho. Se a gente está falando, às vezes, de uma questão de estruturas de dados mais robustas, etc., aí até posso vir a concordar que vai dar mais trabalho. Mas, de novo, se você está tendo que justificar isso na sua empresa, eu vou entender que se você conseguir botar um tagueamento lá no meio do Paranauê, já vai ser sucesso. Ô, Érica, ainda tem mais uma, né? Você falou de analytics e tal. Os produtos que eu criava não eram, não dava para usar analytics, né? Produtos que estavam ali que... Mas assim, sabe o que eu fazia? Mandava fazer no New Relic. O time tem que fazer monitoramento de bug, tem que fazer monitoramento de se a aplicação está no ar. Ah, faz um monitoramento aí de quantos clientes entraram, faz um monitoramento aí, vai... Tipo, bota aí só mais um negocinho aí, tipo, botava no definition of done. Então, assim, às vezes, stakeholder nem sabia acessar New Relic, sabe? Nada dessas coisas. Então, tipo, e aí para você ter debaixo do braço, porque, de fato, na hora que o bicho pega uma priorização, vem um top-down, se você não tá com as coisas, você não consegue argumentar, e aí a sua autonomia vai pro saco. E muitas vezes a gente tem que brigar por ela, porque, assim, o mundo no geral, autonomia, coisa de autonomia, ninguém vai te dar autonomia para você aprender a fazer o seu trabalho, né? Então, primeiro você precisa se mostrar capaz e ir puxando essa autonomia também de volta. Foi um caminho que eu consegui, é dolorido, lógico, mas, assim, é satisfatório chegar do outro lado e falar, cara, eu consegui negociar com essa pessoa difícil, né? Então, ter essas coisas é bem, bem importante. Facilitadora, vocês New querem... Relic. As meninas colocaram ali New Relic. New Relic é uma ferramenta que os times de desenvolvimento usam
para monitorar a aplicação. Então, por exemplo, e aí depende de da stack que o time está usando, mas então tem ali, eles monitoram, sei lá, se a aplicação caiu, monitora como que está o consumo de máquina, como que tá. Então, assim, é bem técnico, mas dá para enviar coisinhas por lá, entendeu? Facilitadoras, eu posso fazer mais um complemento ou a gente quer mover? Tá? Então, beleza. Eu acho que outra coisa que é digno aqui da gente comentar, e eu perdi completamente o que eu ia dizer. Métrica, olhar... já sei. Uma coisa que a Pri falou, que é uma dor muito grande da nossa área, e eu acho que vocês precisam levar em consideração, porque às vezes eu vejo muitas mulheres entrando na área de produto, especificamente mulheres, porque a gente tem uma barra extraordinariamente alta para nós mesmos, porque o mundo nos coloca essa barra também. Gente, os números que eu coloquei de um relatório aí, feito por um grupo internacional que está até lá no meu LinkedIn, diz que 43%, se eu não estiver enganada, das mulheres aprendem a função durante o trabalho, fazendo o trabalho. Não existe formação para ser gerente de produto digital, gente, não existe essa formação, sabe? E é uma amplitude de conhecimento muito grande. Eu sou uma feroz crítica do tamanho do guarda-chuva que se espera de conhecimentos desse tipo de profissional, e eu até chego ao ponto de acreditar firmemente de que a gente tem que segregar um pouco as responsabilidades dessa função, porque eu acho que vira uma parada de super-herói. Então, assim, e para mim isso não faz sentido. Então, eu acho que, assim, quando vocês escutam tudo isso e, eventualmente, vocês se sentirem super, assim, ai, o que eu faço agora? Vai, sai daqui, fica em posição fetal na cama o resto do dia, né? O namorado pergunta o que aconteceu, marido, namorado, namorada, companheira, pessoa, gatinho, pergunta o que aconteceu. Vira e fala assim, eu fiz um live hoje de manhã, eu tô me recuperando. Não é isso. Junto com você tem a vai. Então, não acho que você está sozinho. Quem está falando aí, pagando de gostosa, gostoso, dizendo que sabe tudo, que está tirando de letra, que a vida está fácil, tá? Não compare o seu backstage, não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Isso foi uma frase que me falaram, que eu falei, nossa, gente, essa é para repetir todo dia de manhã olhando no espelho. Então, sabe, fica calma. Legal, Érica, adorei a dica. Vou levar essa dica para o resto da vida agora. Obrigada. Gente, nós vamos fazer mais uma pergunta e daí depois a gente vai abrir para alguém quiser fazer alguma pergunta ou trazer algum ponto, algum comentário e compartilhar aqui com a gente, tá? Na sequência. Então, vamos lá. Quais métricas podemos utilizar para onboarding de produto? Quem quer começar? Vai, Pri. Só deixou difícil para mim, você é louco. Você é louco. Produto onboarding, né? Ou onboarding no produto. Onboarding do produto, isso. Onboarding do produto. Então, a gente tem que ver qual que é o funil de onboarding, né? Então, a gente precisa... Tem ali quantos clientes tiveram contato com o produto, né? Qual era meu público, né? Então, eu preciso saber antes. Para entrar no produto, tem os estudos antes, né? Tem que entender o tamanho do mercado, qual que era o meu potencial mercado e quanto dessas pessoas estão tendo contato com o meu produto. E aí, depois disso, né, essa parte aí teria que pensar, olhar o funil ali e pensar nas métricas. Acho que a Érica pode ajudar mais. Não, eu acho que, de novo, gente, como não existe bala de prata e como a gente é obrigada a falar em termos, para a gente conseguir responder especificamente, a gente precisaria super compreender o contexto de vocês. Eu acho que um bom, de novo, rule of thumb, né? O que constitui um aha moment? O que constitui uma primeira entrega de valor sua para esse consumidor? Ou um momento onde que ele tenha aquela questão de que, agora eu entendi por que eu estou assinando isso. Agora eu fiz muito, sabe, assim, nossa, agora é sucesso, hein? Então, assim, você tentar minimamente produzir alguma medida de encantamento, tá?
é conhecido assim, é o aha moment, né? É você conseguir dar um vislumbre para o seu cliente de por que aquilo valeu a pena, porque com raras exceções tendem a ser jornadas, né, de cadastro, especialmente se você está falando de ambientes altamente regulados ou de ambientes que demandam uma quantidade grande de informações para você poder estar passando a utilizar o produto. É necessário que você desenhe essa experiência e, de novo, para isso que a gente tem um time trabalhando conosco. Nós temos designers, e designers são tudo de bom, gente. Designer é nosso melhor amigo. Eu falo que eles jogam pod design nas coisas, e, assim, é com eles que tu vai parear para você conseguir entender como você mostra para aquele consumidor que aquela jornada valeu a pena, que aquele esforço dele estar chegando naquele momento junto com você valeu a pena para ele. E aí vem essa questão do encantamento. E, às vezes, gente, a gente fica num paranauê de que do quão concreto essas coisas precisam ser, especificamente a pessoas que têm um viés um pouco mais de exatas, como é o meu, a gente fica ali tentando ver algum ganho concreto, né? A gente tem que estar com coisa concreta. Às vezes, gente, a gente pode estar querendo instigar uma emoção, a gente pode estar querendo instigar um sentimento de realização. Então, de novo, os designers são seus amigos, porque eles costumam te ajudar aí um pouco nesse sentido de, quando a gente diz esse aha moment, quando a gente diz essa questão de entender por que assinou e, de repente, tudo fazer sentido e ele se sentir gratificado pelo processo que está acontecendo, é nesse sentido que a gente está indo. Pode ser tanto uma coisa muito concreta, quando pode ser o Google aqui, concordando comigo, quando pode ser essa questão mais emocional também, que é muito mais interessante que a gente consiga trabalhar. Boa, Érica. Bom, a gente já tem aqui a Ábia, né, que levantou a mão. Pode colocar, então, Ábia, por favor, compartilha com a gente essa experiência. Ábia, você está ouvindo a gente não está te ouvindo. Acho que ela desapertou, desclicou aqui errado. Alguém gostaria de abrir o microfone, trazer algum ponto, erguer a mão aí, comentar algo? Eu queria só aproveitar um ponto rapidinho que a Érica comentou dessa questão emocional, né? Assim, que eu achei bem interessante como está metrificando e como está medindo isso. Vocês têm, assim, alguma dica de como conseguir obter esses dados ou de coisas que vocês utilizaram junto com os queridos designers aí, né? Como a Érica comentou, para estar medindo esse tipo de sentimento mesmo, mas assim, entrada no site, fica subjetivo você conseguir dizer, ó, isso aqui a gente está conseguindo. Como é isso? Eu queria... Não sei se deu para entender minha pergunta. Você quer ir, Pri, ou você quer que eu comece? Não? Tá. Na verdade, gente... Essa eu vou passar, total. A gente não vai só se alavancar em cima de pesquisas quantitativas, a gente também vai se alavancar em cima de pesquisas qualitativas. E, eventualmente, a gente vai fazer desenhos da interface que nos mostrem, de alguma forma, que essa pessoa está engajando e ela está curtindo aquilo que está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? E eu vou dar um exemplo para você entender. Assim, a pessoa, hoje em dia, quem é de 1980? As mensagens, as notícias, quando você entrava em site, blog, essas coisas, elas sempre vinham completinhas, tá, gente? A gente não tinha que clicar em nada para continuar lendo. Então, o que eu quero dizer com isso foi, claramente, aquilo foi um mecanismo que foi introduzido a posteriori, depois, conforme a gente foi evoluindo no ramo, para a gente conseguir identificar que aquele cliente tinha começado a ler, tinha ficado interessado o suficiente e queria terminar de ler a notícia na íntegra. Isso significa que o cliente terminou de ler a notícia na íntegra? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas isso, por exemplo, é uma modificação de interface que, de uma perspectiva muito prática, se bobear, até piora a experiência. Eu não quero ter que ficar clicando para terminar de ler, eu só queria continuar scrollando. Mas que claramente foi introduzida dentro da interface para permitir que a gente conseguisse identificar se aquele cliente estava lá engajado ou estava lá, só esqueceu a tela aberta e
e por acaso agora eu não sei. Então, na verdade, esses desenhos são, e eu estou te dando até um exemplo de mercado, assim, esses desenhos de como é que a gente consegue compreender o que o cliente está fazendo, e se o cliente está ali, como é que ele está se sentindo, o que está acontecendo. Você tem muito instrumento de gravação de sessão, você tem que tomar cuidado com a questão de dados, porque, né, tem que ver se não tem nada sensível na tela, anonimização, etc e tal, mas assim, você tem muito instrumento de gravação de tela, assistir gravação de como os usuários estão interagindo com o seu produto ajuda bastante. Você vai ter pesquisas, eu não sei se vocês já notaram, gente, mas vira e mexe, às vezes popa uma perguntinha bem, e aí tem que tomar bastante cuidado na formulação de perguntas, mas popa uma perguntinha ali na lateralzinha para ti, sobre o que você achou dessa interface, o que você achou dessa feature, o que você gostou aqui, o que, entendeu? Então, você tem que... existem mecanismos, você sentar, ver o seu contexto, ver o que faz sentido, e desenhar junto com a sua pessoa designer que vai ter esse conhecimento. Aí fala assim, mas Érica, eu não sei. Tudo bem. De novo, você não precisa ser tudo. Senta com essa pessoa e fala, eu gostaria de conseguir compreender, acredito, nossa hipótese, e isso é uma parte que eu acho que talvez para nós mulheres no ramo seja um pouquinho mais desafiador, porque a gente não é estimulado a fazer isso. Quando você olha muito para a perspectiva de produto, a gente passa sempre de um ponto inicial onde o que eu quero, para onde eu vou, o que eu desejo obter, o que eu acredito que seja verdade. E nós mulheres somos ensinadas muito a buscar as verdades antes de nos posicionarmos com opiniões. Então, inverte um pouquinho esse paradigma na sua cabeça. E começa a pensar, o que eu gostaria que esta tela concretizasse? O que eu espero deste momento no meu sistema? O que eu espero destas features que eu estou fazendo? E aí você vai desempenhar o teste. A gente não é estimulado a se posicionar e dar opinião antes da gente ter certeza, porque, né, Deus o livre e guarde, a gente está errado. Mas é muito necessário que a gente tenha essa mudança de paradigma, porque tudo que eu vou testar e todos os experimentos que eu vou desenhar e todas as premissas que eu vou validar são baseadas em opiniões que eu já tinha a respeito de alguma coisa. E que eu estou garantindo que elas estão certas. Ou não, que é a beleza da coisa. Boa, Érica, muito obrigada pela contribuição. Juliana? Olá, bom dia. Meninas, eu sou do serviço público, né? Então, a gente tem uma realidade um pouco diferente, né? Embora, assim, muitas das métricas, elas são aplicáveis a qualquer produto. A gente tem usado o Fit for Purpose para tentar identificar e trazer um pouco melhor a realidade e propósito dos serviços e produtos que a gente entrega, que muitas vezes, eu estou no judiciário, muitas vezes os produtos são pensados pelos magistrados ou por questões políticas e tal, tem vários fatores envolvidos, mas não se ouve ali quem vai, né, usar aquele serviço, quem vai usufruir daquele produto. E aí a gente está tentando com Fit for Purpose trazer números, né? Não é uma cultura fácil, assim, da gente, são barreiras enormes para a gente romper. Mas eu queria ouvir se, assim, se esse é um caminho legal, a gente usar o Fit for Purpose para isso, para a gente tentar trazer da sociedade uma percepção, né, de se aquele serviço está atendendo a contento. E eu achei muito bacana a questão do atendimento, né? Um termômetro muito legal, a gente, por meio do atendimento, da ouvidoria do órgão, a gente ter métricas ali e observá-las. Obrigada, meninas. Olha, eu acho que é uma boa escolha, tá? Eu não tenho muita experiência com Fit for Purpose. Tenho experimentado o uso, mas eu tive um treinamento recentemente aí que foi incrível, abriu bastante minha mente aí. Eu acho que o framework lá de escolha de métricas do Fit for Purpose, ele ajuda muito a tangibilizar e mostrar para as pessoas por que aquelas métricas são importantes. Eu acho que é um bom começo. E a dica que eu deixaria para você é continuar questionando, tá? Não usar, falar assim, tá aqui as métricas e tá aqui na parede. É sempre rever e ter ali uma cadência até para rever. Se vocês não tiverem aí um ritual, uma rotina de rever, de forçar essa revisitação dessas métricas, tá? Eu gosto de que a gente faça um exercício, que aí eu acho que eu tento te ajudar em um outro aspecto. Um exercício
político e de meta-empatia. O que eu quero dizer com isso? A gente, né, deveria estar se conectando com o nosso consumidor final, com as necessidades dele e de como é que a gente melhora a vida dessa pessoa e entrega o valor que a gente espera. Se você vive num contexto muito politicamente carregado e você precisa conseguir mover o seu tomador de decisão na direção do que você espera, a melhor coisa que você faz é entender em profundidade o que ele espera, o que ele quer e o que ele está buscando, e arranjar um jeito de alinhar o que você precisa fazer com isso. Porque é aquela coisa, nesse sentido, você não quer estar certa e você dificilmente irá conseguir convencer algumas pessoas com base em argumentos racionais e lógicos e de excelência técnica. O que você vai conseguir fazer é, dados os objetivos que essa pessoa tem, virar e falar assim, eu tenho um jeito aqui que eu consigo atingir isso com maior facilidade ou que eu consigo te trazer maiores informações para justificar determinadas coisas que você deseja. E aí você mobiliza essa pessoa na direção do que você quer. Então, é você fazer um mapa de empatia do seu stakeholder e do seu chefe e da sua pessoa que está lá contigo e, eventualmente, tu consegue ir um pouquinho mais em direção ao que tu espera. Então, é meio doido, mas tende a funcionar, você vai conseguir alinhar, né? E entender o que movimenta cada um, tá, gente? Eventualmente, você vai ter uma pessoa que adora falar de tecnologia e se julgar descolada e trabalhar com inovação mesmo quando não é preciso. Então, se essa é a pegada daquela pessoa que eventualmente tu tá lidando, use os argumentos que fazem sentido para aquela pessoa. Você tem que conseguir, você não vai chegar para alguém que acredita que é Napoleão e falar para ela, você não é Napoleão e agora eu vou te mandar fazer X. Não, você tem que ir você quer que a pessoa ande para o lado. Você vai falar assim, Napoleão, você pode, por gentileza, 2 passos para o lado? E pronto, Napoleão andou, não importa que ele não é Napoleão. Esse é o menor dos seus problemas. Você queria que ele saísse da frente. Sair da frente, ele saiu. Então, assim, foca no seu objetivo, não no como. Né? Então, entra na demência do outro, porque é o melhor jeito de você conseguir mobilizar também. Boa, meninas, obrigada. Sandra, Juliana, obrigada pelas perguntas, por contribuírem com a gente, tá? Eu queria saber de vocês, como pessoa agilista, como que a gente pode ajudar as pessoas de produto e como a gente pode ter talvez uma melhor interação, quais seriam as suas dicas, para a gente no dia a dia conseguir ter essa interação mais fluida, assim. Acho que o primeiro passo já está dado, né? Da gente juntar mais, vamos juntar mais a galera. Inclusive, na apresentação aqui da comunidade, está assim, Scrum Master, Agile Coaches. Eu convidaria todas as produteiras para participar aqui. A gente está fazendo uma coisa só, né? A gente está trabalhando assim, todo mundo quer entregar a mesma coisa no fim do dia, né? Então, entender um pouco como é o universo da pessoa de produto, eu acho que é essencial. E tá junto, né? Então, assim, eu vejo que a agilidade tem N... Depois que eu mergulhei, né, no mundo da agilidade, eu vi que a agilidade tem N ferramentas e técnicas e preocupações que vão ajudar ali a pessoa de produto no dia a dia. E muitas vezes essa pessoa tá ali, como a Erika mesmo trouxe, tá ali no dia a dia, tá ali tentando fazer valer um ponto, tá tentando convencer alguém, tá tentando mostrar o valor das coisas, tá tentando representar o time, e é tantas coisas que essa pessoa tem que fazer que não seria nada mal ter alguém ali de mão dada falando assim, vamos ali junto, que 2 pessoas falando a mesma coisa já é melhor do que uma, sabe? Então, eu acho que das coisas assim que eu consigo pensar logo de cara, é isso, e eu acho que essas discussões sobre produto dentro de comunidades de agilidade, para mim, eu acho incrível, massa demais. Eu diria que eu tenho um ponto, eu sou aqui, eu digo que eu sou produtora de profissão e agilista de coração, né? E aí, eu acho que uma coisa que eu, às vezes, tinha altas discussões em Agile Brasil, discussão de bar, né, gente? Que é aquela coisa, eu tenho um bode gigantesco daquela coisa de minha função enquanto Agile Coach é que eu não precise mais estar aqui.
Tá, amor, só que enquanto você está aqui, por gentileza, seja útil. A pá tá lá naquele canto, tu desce aqui na trincheira e começa a cavar do meu lado, porque eu não preciso de ninguém para ficar olhando aí de cima e me falando como é que eu devia estar cavando a cova. O que eu preciso é de gente na trincheira comigo cavando o buraco, entendeu? Porque quando o exército inimigo aparecer, a gente só vai ter o que a gente conseguiu cavar, e você aí em cima me dizendo como cavar melhor não está me ajudando em nada. Então, assim, enquanto você estiver lá, não seja um chicken, seja um pig, brother. Abraça a causa, vai ali, tamo junto. A Pri colocou muito, muito fantasticamente, assim, precisa dessa união. Eu entendi que todo mundo deveria exercitar o seu lado ágil e né, tá executando essas funções, porque, né, autogestão, horizontalidade, escambau 4, mas assim, enquanto tu estiver aqui, brother, seja parça, saca assim? Esteja comigo, tamo junto, pega a pá, desce aí, bora cavar. E... e aí a gente, assim, e no pior dos cenários, cuida para mim do delivery, na garantia de que a gente está conseguindo fazer essa bola correr bacaninha, e eu tô cuidando aqui também do discovery, porque eu também não gosto muito dessa pegada futebol de criança, saca? Todo mundo em direção à bola. Aí quando você vai ver, não tem ninguém do lado do gol. Aí a gente tem a bola e ninguém para colocar ela para dentro do gol. Aí a bola nem se mexe, né? Porque tem tanta criança ao redor da bola que a bola não consegue nem se mexer. Então, eu acho que é meio que ser um processo de parceria e divisão do trabalho, de forma tal que não é que eu não mexo nisso porque isso é problema seu, mas eu tenho 200% de certeza que se está na sua mão, está com Deus. E eu estou indo lá me preocupar com outro babado. Mas se você precisar de ajuda, cara, é só falar. Que eu paro tudo, largo tudo e vou te ajudar. Acho que é um pouco disso. Obrigada, tá? A Érica e a Pri. Mayra, eu vou puxar, a Agatha fez uma pergunta muito legal aqui no chat. Agatha, você quer abrir o microfone para fazer a pergunta? Posso ler aqui? Tá, então a Agatha vai abrir, então eu vou ler aqui, ó. Existe uma grande diferença entre ser PO ou gerente de produtos em uma empresa pequena para uma muito grande com a que vocês trabalham? Como a que vocês trabalham? Quer responder essa, Pri? Érica? Eu acho que a resposta é sim, e acho que é outro papo, cara. Falar de papel de produto, empresa pequena, empresa grande, PO, gerente de produto, a diferença entre eles, meu Deus, gente, é muito, assim, não cabe, na minha opinião, aqui, não cabe numa resposta. Assim, sendo bem pragmática, sim. Quais as diferenças? Eu acho que dá outro encontro desse aqui, né? Eu fui obrigada, em decorrência de ter estruturado alguns capítulos de produto, né, aí na minha jornada, na minha trajetória, a escrever 2 documentos falando de responsabilidades, competências e atividades de gerentes de produto e analistas de produto, porque eu chamei desse jeito, que às vezes chamam de PO. Eu contratei recentemente uma pessoa analista de produto e a gente estava colocando isso dentro do Notion da empresa e ela virou e falou assim, meu, Érica, você precisa publicar isso. Eu desenvolvi esse material em conjunto com a Yara Conceição, uma parceira, assim, fantástica produteira, que, meu, assim, sabe aquela pessoa que você senta ali, as 2 pessoas pensam muito diferente, foi uma puta contribuição animal a produção desse material. Eu vou publicar, mas especificamente o que eu sinto que fica aí a dica para vocês. Se tu quer aprender muito, mas voando perto do sol, em geral, empresas pequenas vão te dar espaço para você fazer muito mais coisas, porque não tem ninguém já responsável por aquilo, e vai ter menos fronteiras ali a serem eventualmente pisadas que você nem sabia que existiam. Então, às vezes, para a evolução profissional e inicial de jornada, uma empresa pequena para uma pessoa começando na carreira é uma excelente ideia, porque você vai ser literalmente exposta a muitas frentes. E, eventualmente, você vai conseguir exercitar muitas outras competências ou atividades que numa empresa maior ficaria com um PM, eu ficaria com uma pessoa de dados ou com alguém específico. Obrigada, Pri. Obrigada, Érica. A Mayra, ela estava com a mão levantada, ela baixou. Mayra, você quer fazer a pergunta?
Oi, eu quero sim. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o team lead, né, de uma squad no Itaú, e a gente aqui está passando aqui pelo início da nossa transformação digital, e um dos desafios é trazer para mais de perto aqui no desenvolvimento, né, dos nossos produtos, a cultura aqui de métricas de produto, de centralidade no cliente, da gente ouvir o nosso cliente. E aí o que a gente tem mais de dificuldade é por onde começar, né, com toda essa transformação, né? A gente tem muitas ideias, muitos insights, a gente sabe muitas das nossas dores, mas muitas vezes, por fim, a gente não sabe por onde começar, porque é muita coisa. Então, a gente tem, claro, as nossas métricas, mas, assim, não é tão... A gente não consegue identificar realmente o cliente mostrando ali o que a opinião realmente do cliente, né? Acho que é muito, muito voltado ali a valor do que a opinião do cliente em si. E aí a minha dúvida e a minha pergunta é, por onde que a gente pode começar para trazer essa cultura de métricas de produto aqui, quando a gente fala de uma empresa tão grande quanto o Itaú, né? Pensando aqui eu como líder ali de uma squad, por onde trazer aqui, começando ali no operacional, né? Começa, Pri, que você fala que eu só te coloco. Eu acho que Mayra ou Maíra? É Maíra. Maíra, especificamente do que eu conheço um pouco de contexto de Itaú, é uma empresa muito grande, tem muitos funcionários, muitas pessoas, então a gente acaba sabendo um pouquinho. Vocês têm um desafio adicional, que me questiono se às vezes os recortes de squads que foram feitos representam realmente uma entrega de valor. E aí, eventualmente, isso vai ser para você uma treta. Aliás, só de ouvir a sua fala, já fica um pouco ali um cheirinho de que talvez nem você consiga entender direito exatamente qual é o valor que tu devia estar entregando só no seu pedacinho do latifúndio. O jeito de conseguir começar a consertar isso era fazer quebras com base em valor. Mas, assim, como eu sou brasileira e a esperança é a última que morre, no pior dos cenários, tentar dar uma olhada na jornada completa que o cliente estivesse fazendo, entender qual é o pedaço que tu estaria compondo dessa jornada e tentar metrificar uma coisa que meio que sozinha, desconectada, talvez não comece a fazer muito sentido. Mas aí tentar começar a conversar com os seus pares para vocês, cada um no seu pedacinho, começar, porque vocês estão numa granularidade muito pequena, então aí fica um recorte muito louco, mas assim, cada um ali no seu pedacinho, começar a tentar medir para vocês conseguirem começar a ter uma visão do todo. Porque, literalmente, todo mundo conhece a historinha do elefante e das pessoas, né? Uma pessoa tá pegando num Paranauê grande, sólido e gigante, a outra tá pegando um negocinho fininho e peludinho, a outra tá pegando uma super como se fosse um chafariz, e ninguém tá vendo o elefante, né? São os 3 homens cegos, cada um tá pegando um pedacinho do elefante e ninguém tá vendo o elefante. Então, entender qual é o contexto maior que você tá inserida, e aí tentar derivar desse contexto maior que você está inserido. E tentar ver com suas pessoas que estão dentro deste mesmo recorte, e vocês tentarem, em conjunto, criar esse recorte mínimo de valor. E aí vocês tentarem fazer com que faça sentido um conjunto de métricas nesse pedaço. Obrigada, faz muito sentido, e realmente não faz sentido nenhum a divisão das squads. Você tem toda a razão. Obrigada. Bom, meninas, Pri, quer trazer algum outro ponto? Podemos passar para a próxima? Pode passar para a próxima. Tranquilo. Meninas, a gente vai, então, aqui abrir para a Ale fazer a pergunta dela, e aí depois a gente vai voltar para as perguntas do Slido, tá bom? Ale, pode, então, trazer seu ponto, por favor. Bom dia a todas, desejo que todos estejam bem. Érica e Priscila, vocês já falaram bastante, mas assim, só para eu sou agilista da Rodobens,
Eu gostaria de saber o seguinte, quando o PO me traz o produto, o negócio, se eu tenho a jornada do meu usuário, se eu tenho a pesquisa quantitativa e qualitativa, e eu trouxer isso para o meu time, já são métricas, né? Isso, vocês acreditam que para o meu time, eles vão trabalhar com mais, sabendo realmente o que o meu usuário está esperando? Assim, não sei se eu fui clara, assim. Deu? Acho que entendi. Acho, tá? Que entendi. Tá. É, sim, quanto mais informação o PO trouxer, melhor, tá? Mas isso, eu não sei, assim, pela tua fala, eu entendi um pouco do time estar também perdido, né? Ou tá trabalhando muito em tarefa e tudo mais. Então, tem muito... vou complementar isso com uma experiência que eu tive também, de trazer informações demais de como a solução vai funcionar causa time tarefeiro, tá? Então, o time, ele vai ficar esperando que venham as coisas aqui, me traz a história, me traz as coisas, e a gente tem que ter um ponto ali de passagem, de bastão ali, de colaboração, onde a gente precisa sentar para conversar, para que o time assuma isso como se fosse dele, né? E que de fato é. Então, trazer jornadas, trazer pesquisas, trazer as metas KRs, né? E trazer as métricas para onde a gente está indo é legal, mas não é suficiente para que o time assuma como dele, tá? Então, a gente precisa fazer um trabalho ali para que o time se empodere dessas coisas. Eu não sei se era isso que você queria saber, mas eu acho que fica ali aqui naquela zona, né? Não, é isso mesmo, Pri, é isso mesmo. Eu acho... Pode falar, Érica. Não, por favor, pode completar. Pode falar. Eu acho que, assim... Lembra quando lá no começo eu falei que os dados contam a história que a gente quiser? Então, eu acho que seria uma transmissão de conhecimento muito, muito ruim, simplesmente passar a coisa meio não formatada, porque, na verdade, o processo de análise e de conclusões e de insights desses instrumentos é um processo que demanda bastante tempo. Primeiro, tem várias considerações, né? Eu entendo que faz parte do trabalho de uma pessoa desenvolvedora participar, por exemplo, de pesquisas qualitativas, testes de usabilidade, isso deveria ser considerado como uma atividade que é mandatória, eu diria mandatória, do dia a dia deles. E eu sei que, infelizmente, a maior parte das empresas não atua dessa forma. Porque, embora ele não vai ter tempo de ficar parando e fazendo essas análises depois, ele vai ter um contato com o consumidor de primeira mão que é muito significativo e que é muito mais impactante. Eu digo que quando a gente consegue lembrar o cheiro das coisas, que é aquela coisa, né, assim, o cheiro das coisas, isso faz muita diferença. Então, né, esse contato, essa proximidade na pré-pandemia, né, pós-pandemia qual é a carinha da pessoa. E a voz. É muito impactante. Mas comunicação também é repetição. Então, o que eu quero dizer com isso? Não vai adiantar você falar uma vez, e não vai adiantar você trazer consolidado o processo de pesquisa uma vez. Da mesma forma que tem desenvolvedor que consegue mexer em code base de olho fechado, é a sua função enquanto pessoa de produto, dentro daquele contexto, a sua função ou chutar a bola, a gente não manja nada de futebol, mas aqui a analogia é muito boa, ficar lá do lado do gol e saber que uma hora ela chega para você. Então, meu ponto é que, assim, repita essa informação com frequência, porque eventualmente vai escapar das pessoas desenvolvedoras. E eu acho que tem uma outra questão ainda, que é um pouco que me entristece muito mais enquanto agilista de coração, que é a posição na qual a gente coloca pessoas desenvolvedoras, no geral. Eu já tive um time, numa das empresas que eu passei, e eu fiquei chocada com isso, que o time não queria entender o contexto maior do ético no qual eles iriam trabalhar enquanto coletivo. Eu falei assim, mas gente, como assim? Como assim vocês não querem entender o que vocês têm que fazer, brother? Assim, eles queriam realmente só ver ali um pedacinho do negócio que eles iam ter que entregar. E eu vou dizer que isso é muito sintomático, e isso fala muito mais alto de um problema muito maior, que é a gente estar lá fazendo, a gente está fazendo umas piadas antes de vocês entrarem, a gente está medindo produtividade individual, a gente está comparando ponto entregue, não impacto, a gente está tendo um diretor discutindo pontinho que está sendo entregue em organização e não quanto de
né, valor a gente está movendo e quanto a gente está inovando na empresa. Então, eu acho que, assim, não é só jogar na cabeça deles, é construir todo um contexto onde você consistente e frequentemente transmita essas informações e faça com que elas conectem, e aí é a função da pessoa de produto, com a atividade específica que eles forem realizar. E aí vem uma outra treta minha, enquanto pessoa de produto, que é o tempo inteiro brigar com eles, assim, brigar no sentido de negociar para a gente fazer quebras que sejam pequenas o suficiente, mas ainda assim tenham valor. Você quer me ver um pedacinho de uma fada de dente ágil morrer quando eu vejo time quebrando front e back de história. E eu sei que é comum, tá, gente? Não estou falando aqui para ninguém ficar triste, porque eu sei que é comum, mas me deixa triste, porque um front sem back me entregou que valor. Tem vezes que é possível, tem vezes que uma história é só front, uma história é só back. Mas se eu dependo das duas partes estarem prontas para ter valor, como é que eu quebrei ela desse jeito? E estou dizendo que tem valor. Eu vou dizer que é um dos, né, problemas mais comuns que a gente tem, inclusive. Mas uma dúvida aí, só para tirar essa dúvida em relação ao que você falou de quebra, certo? Às vezes a gente tem que quebrar uma história em PBIs, digamos, menores, para poder, assim, claro que o valor só vai ser, como é que se diz, medido e considerado no final, mas às vezes num sprint, né, dependendo de como você esteja trabalhando, você quebra aquilo ali menor para poder você avançar, não? Assim, nesse sentido, Érica. Agora a gente abriu as portas do inferno, acho que vão me bater aqui, porque a gente estava para terminar. Mas aí eu acho que a Pri vai ter opinião. É que assim, o que eu prefiro fazer, tá, gente? Eu prefiro que aqui, pessoal, o que eu gosto, e eu, a Érica, gosta. A gente vai entrar agora todo num ramo, né? Eu, a Érica, gosto do Gira, por quê? Porque ele me permite criar uma história, e na minha opinião, a história tem que ter valor. E as tarefas podem realmente ser aí decompostas desse jeito. E aí a minha provocação a história, eu, na minha alma aqui, de ser humano que adora um livro, entendeu? Tem mais livro do que tem anos de vida, que é super nerdzinha ali, ó, ama literatura, diz que a história tem que ter valor. Mesmo que, eventualmente, ela demore um pouquinho mais de tempo para ficar pronta. Porque, para mim, me dói mais o coração eu entregar uma história que não tenha valor algum do que, eventualmente, uma história que demore mais tempo para ficar pronta. Porque eu também já não tenho mais 10 anos de idade para ter comprado naquela parada de que tudo fica pronto em uma semana, tudo fica pronto em 2 semanas. Assim, gente, é a menor quebra possível. É o menor recorte possível. E esse possível não cai, assim, enquanto inspiração divina, tá? Você não acorda de manhã e fala assim, descobri como eu vou quebrar. É um esforço ativo de todo mundo no time de como fazer essa quebra com valor. Por isso que é fundamental que as pessoas desenvolvedoras entendam o que significa valor. Então, a gente, enquanto pessoa de produto, faz um recorte inicial. E aí, depois disso, é um esforço coletivo para a gente reduzir esses pedacinhos e conseguir estar constantemente, idealmente, né, todos os dias, ou minimamente toda semana, entregando valor. Érica, mas isso é tão difícil. Então você vai começar com a menor unidade de tempo que você conseguir. E aí você vai andar a partir disso. Hoje a minha menor unidade é 3 meses. Tá bom, então, por enquanto é 3 meses. E aí como é que a gente anda invertido disso? Não pensa no que você não pode fazer, pensa no que você consegue fazer e aí vai em direção ao que você quer. Pri, que eu sei que essa daí... Eu perdi a pergunta. Não, foi mal. Ela virou e falou assim que eu falei que história de back e front me quebrava o coração. Aí ela virou e falou assim, mas e como é que faz então? Porque tem muita gente que quebra mesmo assim, tem ferramenta que não tem ajuda. podcast meu falando disso daí. Não quebra em back front, gente, pelo amor de Deus. Não, né? Quebrar back front não, deixa eu só esclarecer. Não, quebrar back front não, tá? Não, conta aí, Sandra, conta para nós. Mas, assim, em relação a você tá entregando valor dentro do sprint, certo? Uhum. A história, como a Érica comentou, ela é grande, ela não cabe num sprint de uma semana, certo? Inteira. Então, ela tá quebrada ou em subtasks, como ela disse, ou, de repente, você identificar alguns PBIs mesmo, de itens de backlog, que agreguem valor, mas que não... O valor mesmo vai estar no final, tá? Assim, então, o time também, conjuntamente, participar dessa quebra. Não é backfront, não, tá? Tá bom. Você tá falando da quebra. Da quebra, da granularidade e por sprint dentro do...
Dá valor, não necessariamente você consegue, numa sprint, estar agregando valor realmente. Isso. Eu acho que fala daquela nossa Paranauê que a gente estava discutindo no começo, porque eu, por exemplo, eu já não gosto refinamento, de né? falar de Scrum, eu já prefiro ir para o lado de Kanban, de entrega contínua, de parar de arbitrar períodos de 1 semana, 2 semanas, eu não sei, mas manda aí. Eu tô contigo, mas assim, a esmagadora maioria usa Scrum e eu vou começar daí, tá, Sandra? O Scrum, o Manifesto Ágil, ele fala de pessoas mais que processos e interação entre indivíduos mais que ferramentas, vice-versa, a gente entende, mas o que acontece nesse caso é que eu vejo que o Scrum, ele acaba quebrando o valor da história para caber na sprint, e não faz sentido, tá? A sprint ela foi feita para ter valor, e se a história não cabe na sprint, o Scrum tá ditando valor, e não o cliente, e não, enfim, outras coisas. Mas para, de repente... e eu tive esse papo com um time aqui do PicPay muito recentemente, falou, cara, a história não cabe na sprint. Eu falei, cara, é a sprint que tá errada, né? Então, assim, será que a gente devia tá pensando se a história cabe na sprint, ali está, né? Então, assim, e é por isso que a gente, conforme a gente vai evoluindo, a gente acaba falando, bom, vou criar sprints maiores, ou eu vou trabalhar com fluxo contínuo, que é o Kanban, então... Mas eu entendo que para sair até o Kanban, você precisa ter, né, tem que andar muitos, muitos passos. Então, o que eu queria deixar de sugestão é você olhar para o Spider Approach, tá? Que é um método de quebra de histórias, e ver se você consegue diminuir essa história para um tamanho menor. Se não, né? Aí é como a Erika trouxe, a gente vai colocar as tarefas, e aí a história só vai para a Doni em 2 sprints. E tudo bem, e tá tudo bem, sabe? A gente não tem que ficar muito apegado ali. Se o Scrum, se o Kanban está te limitando de entregar valor, a gente tem que rever o método com urgência, assim. A gente não pode estar falando que mais importante é a história em produção do que eu estar batendo sprint, eu estar batendo lead time, throughput, mais importante. Então, assim, a gente tem que estar ali, valor na mão do cliente. E aí, acho que é bem, bem sensível esse ponto, que a gente às vezes quer muito fazer o Scrum certinho, né? Fazer as coisas bem certinho ali, e esquece da história em produção. Acho que é bem, bem sensível. Ah, no meu blog tem lá o Spider Approach, o Jabá, o Spider Approach traduzido para português. Então, se te ajudar, se fizer sentido para você, de repente, às vezes não faz, tá? Então. O Spider eu até conheço. O problema é que às vezes a gente está num contexto de empresa ou de time, tudo, que também é o próprio time quer trabalhar com Scrum, quer trabalhar em 1 semana, e aí vocês sabem que é complicado, né, nesse contexto. Então, assim, eu já trabalhei com Kanban, também prefiro, mas é isso, né? A realidade, às vezes, a gente tem que... Água mole em pedra dura, gente. Você vai lá. Cadê o valor? Legal, gente. Obrigada aí por tudo. Aí eu vou interromper porque o nosso tempo aqui já está terminando, aqui, senão a gente vai estourar muito time box, tá? Obrigada, Érica, obrigada, Pri, obrigada, Sandra, pelas perguntas. Acho que toda a troca que a gente teve hoje foi muito rica. Obrigada mesmo, de gratidão. Vai me ajudar muito, já anotei aqui do Spider, para depois eu pesquisar, vou entrar no seu blog, Pri, para depois dar uma lida lá. Então, última chance aí para a mulherada que está aí para se inscrever no sorteio. As meninas vão mandar aí no chat para vocês o link do sorteio. E agora, se todas puderem, vamos abrir as câmeras aí. A Tá vai bater a nossa foto aqui do evento, então se todas puderem já ir abrindo as câmeras e vão se inscrevendo aí para o sorteio. Olá, gurias, passar o batom. Boa. Ou põe um filtro aí, se quiserem. Também. Boa. Vou pedir, por favor, se vocês puderem não mandar alguma coisa no chat agora, porque senão o chat fica subindo nas carinhas de vocês, tá bom? São 3 páginas aqui, a gente tem bastante mulheres. Então, vou contar até 3 e vou começar, hein? Sorriam nas 3, porque vocês não sabem que página vocês estão, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, hein? 1, 2, 3 e...
Foi, segura o sorriso aí, segura. Para a segunda página. 1, 2, 3 e... Foi. E a última. Acabando, tá acabando. Foi. Fechou. Aê! Aê. Vamos então. Vamos lá, Jana, para o sorteio? Bora lá. Só uma coisa que eu ia comentar antes de compartilhar com vocês, a gente estava dando uma olhada, tem algumas meninas que colocaram que fazem parte do Slack, mas acho que elas ainda não estão. E, inclusive, o material que foi apresentado pela Pri, a gente falou com ela, ela topou, a gente vai compartilhar lá no Slack, as fotos. Então, se vocês ainda não estão lá no Slack, se as meninas puderem enviar o link, convido vocês para participar, lá tem alguns grupos bem bacanas para a gente trocar. Então, fica aí o convite. Bora lá, compartilhar aqui com vocês. Só parabéns aí pelas ganhadoras dos prêmios. E, enfim, a gente quer agradecer muito a contribuição da Pri e da Érica e a disponibilidade que elas tiveram aí nessa manhã de sábado para compartilhar um conhecimento tão rico com a gente. A gente teve aí a gente aí oscilou entre 140 e 150 meninas presentes. Então, a gente fica muito feliz quando a gente consegue atingir um público aí bem legal e que venha para o nosso evento e consiga aprender com mulheres aí incríveis. Então, a gente quer muito agradecer. Obrigada, Pri, obrigada, Érica. A gente quer agradecer também, né, a K21, que hoje proporciona aí algumas ferramentas para que esses eventos aconteçam. Então, a K21 é nossa parceira aí para que a comunidade consiga atingir seus objetivos e atingir aí o máximo número de mulheres. Também agradecer o Coletivo Ação e ao Objective, que cedeu os prêmios no dia de hoje. E hoje a gente entende como comunidade que a gente tem esses momentos são muito importantes para a gente. Então, a gente sempre quer melhorar cada vez mais, atingir cada vez mais diversos públicos, né? Então, a gente entende que a opinião de vocês é muito importante. Aqui no chat agora, as meninas vão colocar aí a pesquisa de satisfação, para que a gente ouça um pouquinho a opinião de vocês, para ver o que vocês acharam do evento, o propósito que vocês tiveram foi alcançado nesse momento. E reforçando também, né, que a gente está no Slack, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, reforçando que a Jana falou, a gente vai divulgar aí o material no Slack, então entrem lá. Caso não consigam pegar aqui o link do Slack, no nosso link do Instagram, lá na bio, tem também o caminho para o Slack. E a gente quer agradecer muito a companhia de vocês hoje aqui nesse momento. Foi um momento muito especial. Que todas tenham um excelente dia. Preencham o feedback, gente, porque são as nossas métricas. Falamos tanto de métricas hoje, por favor. É verdade. A gente acompanha, a gente lê um por um e a gente, de fato, capta aí o propósito. Identifica se nosso propósito está sendo alcançado. Se não está sendo, a gente ajusta e vamos para frente. Então tá, meninas. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana para todos. Beijos. Obrigada. Beijo, Tchau, meninas. gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, Tchau, parabéns. galera. Valeu. Tchau. Bia, obrigada. meninas. Tchau, tchau. Sempre bom. Obrigada, meninas, foi incrível.